Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 2 de outubro de 2025. Amadas e amados, estamos em outubro. Alguém me conta o que aconteceu com o tempo linear deste ano. E vivendo momentos intensos. Sinto as energias muito afloradas, muita coisa acontecendo, muita promessa de coisa pra acontecer, portais muito fortes. Vocês lembram no dia que eu contei aqui no canal que eu senti, eu acho que foi no portal 9/9, que eu senti forças muito fortes e me falando que o tempo acabou, não temos mais tempo, e eu consigo perceber isso na minha vida. O como eu mudo, não de opinião, mas eu mudo internamente em 48 horas. O quantas coisas na minha vida tem acontecido interno mesmo, porque visualmente no meu exterior tá tudo como sempre foi, mas internamente eu me sinto cada hora uma pessoa, cada hora um salto quântico. E chega até a ser exaustivo, muito conteúdo para aprender e assimilar, mas eu queria compartilhar esses últimos dias, né? Porque eu venho desse lugar de muito aprendizado, muitas informações chegando para mim energeticamente, de todos os lados, em música, em coisas que eu leio, vejo. Muitas informações mesmo. Eu queria, inclusive, compartilhar que eu estava estudando, né? Eu sou psicóloga e eu estava estudando Jung. E eu me lembrei, né? O Jung, ele fala muito sobre sincronicidade. Sobre coisas que acontecem porque elas deveriam acontecer. Que é uma confirmação de estar no lugar certo, na hora certa. E eu tava estudando Jung e eu li no livro, né, uma passagem que dizia mais ou menos assim, que quando você toma decisões, tomar uma decisão é abrir mão de outra. Então, cada mínima decisão que você toma vai te levar para um outro caminho completamente diferente e conhecer pessoas completamente diferentes do que se você tivesse tomado a decisão número 1. E isso nos pequenos detalhes, como, por exemplo, você optar por uma roupa amarela do que uma roupa preta e você ir num local com várias pessoas ou até viver o seu dia normal. Provavelmente acontecerá de que com a roupa amarela mais pessoas te notem. E daí talvez você saiu naquele dia de casa com aquela roupa amarela, uma pessoa que nunca te olhou antes, te notou, e daí aconteceu um grande amor, daí você conheceu uma pessoa que tem tudo a ver com você, aí você encontrou uma pessoa que no futuro vai ser seu sócio de algum projeto muito grande. Nesses pequenos detalhes, como nos grandes detalhes também. E eu reflito muito sobre isso na minha vida, né? Porque eu fiz engenharia civil e uma das minhas grandes amigas, hoje eu fiz várias amizades na faculdade, pessoas que eu gosto muito e que eu mantenho ainda na minha vida, mas uma das minhas melhores amigas, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida hoje, ela veio dessa decisão. E eu tenho certeza que eu encontraria a minha chama gêmea, porque a gente estudou na mesma faculdade, em qualquer curso que eu optasse fazer. Não precisaria ser engenharia, poderia ter sido até psicologia nessa faculdade. Eu encontraria minha chama gêmea. Porque a gente se conheceu lá, né, na faculdade, por isso que eu digo. Mas a minha amiga talvez não. Então, essa minha escolha, essa minha decisão me levou para esse lugar. E por causa dessa decisão, que parece ser tão incerta na minha vida hoje, é tão viver coisas que não tem nada a ver comigo, mas que me trouxe essa coisa boa, e fora as outras pessoas que eu também gosto muito. E me trouxe essa coisa boa que hoje eu sou muito, muito, muito grata mesmo por ter conhecido essa pessoa pra mim.
Então, lendo sobre as sincronicidades do Jung, ele me trouxe essas reflexões, né? Hoje pela manhã eu tava pensando muito nisso, em quantos caminhos, como as coisas se moldam, em quantos caminhos a gente pode seguir e acaba não seguindo por causa de escolhas e decisões. E que a mudança, ela sempre vai partir da gente. Mudar tem que ser por nós, entendeu? Nunca pelo outro. E eu tô vivendo muito esse momento de que eu quero mudar. E eu peço pro universo todos os dias que eu quero mudar, que eu quero melhorar, que eu quero superar as minhas dores. E eu tô provando muito dos meus próprios pedidos. E eu também estudo neurociência, né? E uma das coisas principais que a neurociência fala é o nosso cérebro, a nossa mente, ela só tem uma função, que é manter a gente viva. Então, qual que é o melhor estado possível para ela? Quando a gente está confortável. A nossa mente só quer que a gente fique em paz. Não importa se a sua vida está uma merda, mas se for uma merda conhecida, para ela é melhor do que o novo, o desconhecido, o que você não sabe. Nem que esse novo seja muito melhor para você. Então, quando a gente está passando por esse processo de mudanças intensas, o nosso inimigo número 1 é a nossa mente, que vem do nosso ego, né? Esse ato de pensar com dor é egóico também. Então, a gente precisa, até a nossa mente ser educada, a neurociência até fala que a gente precisa fingir para nós mesmos. Primeiro você finge ser, isso é verdade, isso é comprovado cientificamente, essa frase bem clichê de internet, né? Primeiro você finge ser uma coisa, e isso não é mentir para você mesmo. É que o seu cérebro, ele simplesmente não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. Você sabe, mas o cérebro não. Então você finge ser o que você não é para você ser. E aí, a partir disso, você vai ser. Então, essa é a educação do cérebro. Uma coisa que algumas pessoas já devem ter ouvido, porque sobre neurociência isso é bem difundido, que é quando você assiste um filme de terror. O teu cérebro, ele não sabe que você não tá vivendo aquilo. E o seu córtex, ele é acionado, o medo que você sente, pro seu corpo inteiro é real. Ele está preparado para se defender. E é por isso que a gente sente e reage, por exemplo, em situações onde nós nos sentimos ameaçados. Porque isso é da evolução humana. O seu cérebro, ele não sabe identificar a ameaça de um e-mail que você leu do seu chefe que você não gostou e de um leão que tá prestes a te atacar, um urso que tá correndo atrás de você. Ele se prepara para a luta do mesmo jeito. E é por isso que você sente o que sente. Então, nesse estado profundo de mudança é que eu venho passado intensamente e eu quero passar por isso com presença, porque eu sei a recompensa no final do arco-íris. O meu cérebro tenta me enganar o tempo todo. Então, ele quer voltar para padrões antigos. Ele se pergunta constantemente por que eu escolhi, por que eu fiz isso. Eu escolhi sair de um lugar que para mim era confortável. E a única coisa que eu posso fazer nesse momento é acolher esses pensamentos, não me julgar, questionar esses pensamentos de por que você não consegue entender a verdade que eu vejo por trás disso. São lugares antigos, padrões antigos, lugares em que eu me sentia confortável naquele momento. Mas nós somos outro agora. Melhoramos, superamos e viemos aqui para isso, para aprender. Mas seja paciente consigo mesmo. São anos e anos e anos vivendo em padrões baixos, esperando pouco, querendo pouco. Eu não digo nem dos outros, de você mesma. E até quando você tenta se expandir,
é muito fácil se pegar agindo da mesma maneira, aceitando as mesmas coisas, sendo uma outra pessoa. Porque entre criar na sua mente o que você quer e viver aquilo que você quer e aceitar na realidade aquilo que você quer, é um abismo gigantesco. É um abismo enorme. E digo isso baseado nas minhas próprias experiências. Explico. Há um tempo atrás eu li aquele livro Telos. E no livro, Telos é uma cidade de quinta dimensão. E no livro fala, né, como que é a vida lá. E eu lembro de... Agora eu não me lembro quem que fala, quem narra, mas eu acho que é o Ananda, que fala como que funciona as coisas lá quando você quer alguma coisa. Por exemplo, você está vivendo numa cidade de quinta dimensão e você quer uma casa. Para essa casa surgir para você, você tem que imaginar a casa nos seus mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu quero uma sala que tenha 10 metros quadrados. Então eu vou ter que ter uma parede de 5 metros, outra de 2. E vai ser uma altura de 2,5 metros. E aí os meus móveis vão ser marrom e o meu sofá verde. Você precisa imaginar tudo nos mínimos detalhes e as coisas elas vão surgindo, porque a quinta dimensão é isso, é você manifestar aquilo que você pensa, o que está em pensamento. E eu lembro quando eu pensei isso, quando eu li isso, eu fiquei com preguiça. Eu falei assim, nossa, que preguiça de ter que ficar pensando tudo isso nos mínimos detalhes, tipo assim, é sempre trabalho e trabalho. E hoje, e faz pouco tempo que eu li esse livro, e hoje eu vejo que talvez preguiça e sempre trabalho e trabalho é uma crença que tá dentro de mim. Então tudo precisa ser muito trabalhoso para eu conseguir. E eu acabo manifestando isso na minha vida. Eu não sou uma pessoa preguiçosa. Mas olha o quanto eu preciso batalhar para as coisas darem certo na minha vida. Sendo que em quinta dimensão, gente, é só imaginar. Aqui na terceira, a gente precisa imaginar, querer muito, ter que ganhar dinheiro para isso. E olha que mesmo assim, às vezes se esforçando tanto, se o negócio ainda não tiver no teu caminho, não for para ser seu, você não vai ter. Você não vai encontrar com ele. Então, o meu cérebro, ele queria ficar tão confortável, ele está tão confortável, o meu ego gosta de viver aqui na terceira dimensão, é o único lugar que ele vive, é nesse corpo ainda, até porque quando eu morrer não vai ter mais ego, mas ele tá tão confortável nesse espaço, a gente tá tão programado para viver nesse sistema de dificuldade, de dor, onde a gente precisa ficar exausto pelas coisas, que quando a gente lê um negócio que é a facilidade, que é o sonho de todo mundo que tá aqui na Terra, é viver num lugar assim, eu acabei me pegando nesse, nossa, que difícil, prefiro aqui. Por quê? Porque é o confortável. Aqui é o que eu conheço. Eu não conheço lá ainda. E mesmo que uma parte de mim já esteja lá, o meu eu presente vive aqui. E no eu aqui eu não tenho isso. Eu não tenho essa facilidade para imaginar as coisas e materializar as coisas. Isso é até uma coisa que Jesus fazia. Jesus já tinha acesso a essas dimensões mais altas e é por isso que ele movia montanhas dos lugares, se ele quisesse. É por isso que ele curava doenças das pessoas, se ele quisesse. Então, o que a gente pode fazer pela gente, sempre que a gente estiver nesse estado de mudança, é tentar educar o seu cérebro aos poucos, a sua mentalidade aos poucos, dia após dia. E uma das técnicas que eu tenho usado é aceitar o que eu tô sentindo. Porque muitas vezes a gente acaba negando o que sente só não pra reprimir, mas pra evoluir mais rápido. Quero evoluir mais rápido. Não, eu não tô sentindo isso. Eu tenho sido bem sincera comigo. Porque mentir é ruim e atrai coisas ruins pra você.
mas nada é pior do que mentir pra si mesmo. Então eu tenho aceitado os meus sentimentos com carinho, as minhas dores, as minhas alegrias, e eu vou não vou falar de 0, mas de 5 a 10, 10 a 5, muito rápido. Tem horas que eu tô com a energia super elevada, que eu me sinto super dona de mim, feliz, autêntica, vibrando alegria, com muita vontade de fazer tudo que eu tô fazendo, amando a minha vida intensamente. E tem horas que eu tô numa carência, numa saudade, mesmo entendendo, sabe, o que tá acontecendo comigo. Eu ainda me sinto apegada a alguma coisa, alguma dor. E eu acho que é um luto, sabe? Eu tô vivendo um luto, assim, porque eu tomei uma decisão, que vocês sabem aqui, né? Quem me acompanha no canal sabe, que foi de me afastar, né, da minha chama gêmea, porque ele tem outro relacionamento e eu já não me cabia mais naquele lugar. Muitas coisas me levaram a tomar essa decisão, coisas energéticas mesmo, muito fora de mim, assim, guiança total do eu superior, coisas que eu jamais me imaginaria fazendo. E eu me arrisquei nesse novo, eu me arrisquei nessa decisão. E o que eu tô fazendo é realmente um luto que é o pior luto que existe, né? Que é o da pessoa viva, que não tem mesmo... É aquilo que eu tava falando, existem milhões de possibilidades, mas você precisa abrir mão de alguém. E eu tô muito determinada a pôr esse ponto final. Pra mim é um ponto final, sabe? Não digo pra sempre, mas pro momento presente eu preciso desse ponto final. Eu preciso não acreditar, sabe? Não sei do futuro. Então eu preciso viver o agora, que é a única coisa que eu tenho. E o meu agora, ele tem esse ponto final. Então a minha mente, ela entende. Ela entende que é um afastamento, um luto, um ponto final, pro melhor poder se abrir na minha vida, para novas possibilidades, novas sincronicidades. E eu fiz essa escolha baseada no que eu achava melhor pra mim, baseada no lugar que eu quero estar e eu quero viver. E eu percebi que estar ali, naquele lugar que eu tava me colocando, não ia me levar nada a realizar nenhum sonho que eu sempre sonhei pra mim. Então ali não era o certo, não era o lugar que eu devia estar. Por mais que milhões e milhões de teorias sobre relacionamentos espirituais, sobre chamas gêmeas, sobre pessoas que acham que você tem que se submeter a todas as coisas, eu não me via mais feliz ali. Então foi essa decisão que eu tomei. Mas a partir dessa decisão não quer dizer que... E botar em prática é bem difícil, mas não quer dizer que eu vá ficar todo momento super bem. E olha que eu senti por bastante dia, por bastante tempo, uma alegria, uma liberdade imensa, imensa. E eu acho que realmente foi, sabe, libertador de finalmente, depois de quase 10 anos que eu conheço a minha chama gêmea, eu me vejo num estado onde eu consigo viver pra mim, viver pensando em mim, fazendo as escolhas por mim, no que eu quero. Eu não tô mais esperando o meu cavaleiro do cavalo branco chegar e me salvar. Eu não tô mais esperando que o mundo faça as coisas por mim. Eu estou fazendo, mas por mim, porque eu quero a mudança na minha vida. Quem quiser me acompanhar, vai me acompanhar. E outra coisa, eu não tenho medo de perder a minha chama gêmea, porque a minha chama gêmea sou eu. Eu nunca vou me perder de mim. Gente, chamas gêmeas, elas sempre sabem se encontrar. Não importa se você tá bloqueado de todas as redes sociais. Não importa nem se você não tem rede social, porque eu não tenho. Eu não tenho. Não importa nada. Não importa se vocês moram do outro lado do mundo ou até em outro planeta, outra dimensão, não importa. Chamas gêmeas sempre vão se encontrar. Então a gente não precisa mais
Eu acho que a gente já tá num estado de evolução planetária onde não precisamos mais fazer escolhas com medo, sabe? Escolhas da crença de outras pessoas. Eu acho que eu até mencionei isso no último vídeo também, que as pessoas mais próximas de mim, e são poucas pessoas que sabem da minha dinâmica, elas tentam me convencer do contrário. Tem uma delas até tentou me convencer de que minha chama gêmea não era minha chama gêmea, sendo que era uma chama gêmea falsa, porque não existe isso, não tem como você se desvincular da sua chama gêmea, que não é chama gêmea. E isso é comprovado também cientificamente, de que as pessoas, elas... Não é que elas nunca querem te ver bem, ou melhor do que elas, né? Não é isso, não é inveja. É que é confortável para elas que você esteja no mesmo estado vibracional. Porque quando alguém dá um salto quântico, isso significa que é possível. E sendo possível, a outra pessoa também vai ter que se esforçar, ou não, né? Mas para você ser igual, você vai ter que se esforçar também, vai ter que passar pelo processo para conseguir dar esse salto quântico. Então é confortável para o mundo, para nossa programação, para a Matrix, que a gente permaneça, todo mundo permaneça no mesmo lugar. Porque a partir de uma coisa que alguém fez e que é possível fazer, significa que você não tá fazendo aquilo por escolha. E isso dói, sabe? Nas pessoas, isso dói na mente. E pra gente também, não somos especiais, né? Não vamos excluir a gente dessa. Tipo, nós também temos esses pensamentos. E quem sabe da nossa história é quem tem mais esse poder de tentar te convencer a ficar no mesmo lugar. E agora eu acho que estamos vivendo um momento importante onde precisamos focar em nós. Sabe, todo mundo focar em si. Então, por mais que eu sinta essa dor, sabe, existe ainda uma falta que eu tô tentando descobrir da onde vem. O que é essa falta em mim? Porque eu não me sinto mais com nenhum buraco, eu não me sinto mais sozinha. Até uns meses atrás eu sentia muita solidão. Apesar de gostar da minha companhia e de amar ficar sozinha, eu me sentia solitária. Como se eu preferisse estar fazendo outra coisa. E eu tava ali na solidão porque não tinha ninguém pra fazer comigo. E eu já não aguentava mais fazer sozinha, porque eu também sou alguém que ama fazer as coisas sozinha. Mas eu já tava num momento de necessidade de presença, então acabou virando solidão. Até que eu passei por um boom, assim, na minha cabeça, onde uma amiga me convidou pra ir numa festa. Eu acho que eu até falei aqui. E na festa a minha sombra tomou conta de mim, a minha sombra doida, né? Não a assombrosa. A que já é doida, porque ela também já amadureceu, minha sombra. Ela não é mais tão... Ela não é macabra, agora ela só é divertidíssima. E bem doida. Aí a sombra doida apareceu e aí no outro dia eu voltei a mim, né? E conversei com ela, falei assim, minha filha, ontem você estava louca, né? Tipo, tudo que você não é, você foi. Sociável. E aí eu percebi que eu não queria mais estar nesses lugares e que eu tava indo porque eu achei que eu queria. Porque eu que prezo tanto pelo autoconhecimento, eu tava me perdendo dessa parte do meu próprio autoconhecimento. Tipo, eu não tava entendendo sobre onde eu queria estar. E isso também me causava muita dor no meu relacionamento com a minha chama, porque eu via ele indo em casamentos, ele tá muito nessa fase, né? Casamento dos amigos, chá revelação de bebê. E por mais que ele, a moça, a namorada, não tenha um relacionamento saudável, que isso também eu só descobri tendo contato com ele, porque na minha cabeça, né, na minha mentalidade, no meu cérebro era tudo perfeito, tipo, quase 5 anos de relacionamento, você tem que ter um relacionamento estável, e na minha cabeça também, pode ser, tipo, o meu ideal de relacionamento, ele não é perfeito, mas ele é de companheirismo. Então, pra mim, isso existe. Pra mim, eu não entraria em um relacionamento se não fosse dessa maneira.
Então eu projetava isso nele. Era, ai, nossa, tem muita coisa pra falar sobre isso. E eu acabava projetando isso nele. Então pra mim ele vivia essa relação. E eu só descobri que não era assim tendo contato com ele. Então ele tá muito nesses lugares. Ele é uma pessoa extremamente sociável. O celular dele toca toda hora. Não só sobre trabalho, porque ele também é aquela pessoa que resolve tudo por chamada, tipo, por ligação mesmo. E eu sou a pessoa que evita ao máximo. Eu respondo até sobre trabalho pelo WhatsApp. Ele é uma pessoa muito sociável, extrovertida. E aí eu percebi, eu falei assim, cara, tudo isso que ele faz, todos esses lugares que eu achava que eu queria estar com ele, porque eu do passado, a Dani do passado, eu desejava muito isso. Eu lembro que antes de ir embora, na época que eu ainda não sabia sobre dinâmica, esse era o meu maior sonho. Ser a namorada e estar em todos esses eventos, sabe? Na época era formatura os eventos. E eu nunca tive a chance. Então ele vivia, assim, pra mim, eu tava vendo que ele tava vivendo aquilo com ela que eu sempre quis. E aí eu me percebi nessa nova versão de mim, não quer estar em nenhum desses eventos. Eu não gosto de ir em festa assim. Eu não gosto de estar num lugar onde eu tenho que fingir que eu não... ser quem eu não sou, sabe? Eu não me sinto confortável. Eu não gosto de estar com muitas pessoas. Em lugares onde a mentalidade, a energia é baixa. Onde todo mundo só quer beber. Sabe, beber, usar droga, eu não consigo. Aí eu me percebi que eu não queria estar nesses lugares. E que eu não... Aí eu comecei a realmente fazer um filtro nas coisas que eu aceitava fazer. Sabe, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sair tomar café. Pode me chamar pra ir fazer qualquer atividade física, eu vou. Até as que eu não sei, eu vou. Pode me chamar, porque eu amo, eu me sinto confortável. Eu gosto de sair pra jantar em restaurantes novos, lugares que eu nunca fui, coisas que eu nunca comi. Eu gosto de sair dar um passeio pela cidade de carro. Me chamem pra fazer essas coisas, mas nesses outros lugares não é onde eu quero estar. E fazendo essa... E tendo essa percepção de mim, eu me abandonei, sabe? Essa solidão, não me sinto mais nesse estado de solidão. Eu me sinto num estado de flow, onde eu vivo o meu dia, eu aceito as condições da minha vida nesse momento, eu tento co-criar uma realidade melhor, mas eu sei que nesse momento é momento de cura, é momento de silêncio, é momento de luto. E uma coisa também que é comprovado pela neurociência é que você se emociona mais, você sente mais, é mais emocionante pra você a sensação de esperar por uma mensagem do que receber a mensagem. E isso você pode comprovar na tua vida. Quantas vezes aquela sensação de espera, de saber que uma coisa é certa, ou de saber... eu acho que a sensação pode ser de um lugar de tentar ser querido, ser amado, externamente, sabe? Externando isso fora de você. E aí você se sente melhor com a sensação de receber uma mensagem do que a própria mensagem em si. Às vezes a mensagem vem, e eu falo isso de uma posição de quem viveu. Às vezes a mensagem vem e você se sente carregada, porque daí você tem um compromisso de responder, mesmo até sem querer. E eu tava vivendo muito esse lugar, assim, eu tava super bem com a minha chama, muito em um lugar confortável na minha relação com ele, de todos os dias conversar, e pra mim aquilo era muito legal, mas eu não conseguia ser 100% eu. E uma das coisas que pesava pra mim era essa cobrança de quem vai falar primeiro, sabe? De quem vai falar um oi. Às vezes eu acordo, eu vivo minha vida e eu fico disponível pras coisas, tipo, já é mais de 10h30, sabe? Quando eu vou começar a sentar pra trabalhar, porque eu faço todas as minhas atividades da manhã, minha rotina matinal. Então, a hora que eu pego o celular, por eu não ter redes sociais, a hora que eu pego o celular, tipo, é 10h30 da manhã, e aí já tava até bravo, porque eu não tinha aparecido, sabe? Mas, então essa cobrança me afogava, porque, e eu sentia, na minha cabeça eu pensava assim,
Meu, se eu fosse namorada, né, se eu fosse oficialmente, a gente não ia passar por isso. Porque eu poderia falar as coisas mais verdadeiramente, ser eu, entende? Mas porque a gente não tem lugar na vida um do outro, acaba acontecendo isso e eu me sinto pressionada. Então eu me sentia pressionada certas vezes. E certos dias também que eu não queria falar nada. Ou certos momentos que eu tava em silêncio, queria refletir pra mim, aí tinha essa cobrança. E era uma cobrança verbal, que se eu falhasse alguma coisa, ele já vinha falar que eu não ligava pra ele. Gente, o ego dele é muito, muito machucado. É muito machucado. E ele sempre fala isso. Ele se sente muito insuficiente. E isso já tava me machucando. Uma cobrança que, ao mesmo tempo, eu me sentia cobrada quando eu não podia cobrar nada. Isso é muito ruim. Muito ruim. E quando até na nossa conversa de término, eu falei isso. Falei assim, olha, da outra vez, a gente conversa, né, bastante. A gente tem conversado sobre o que a gente queria que fosse diferente, né, no nosso passado, o que a gente mudaria. E ele falava isso, que sempre foi uma bagunça, que nunca foi certo, a gente nunca namorou de verdade, então faltou muito isso, explicar o que era. E a gente só não fez isso, gente, porque eu tinha muito medo de falar que eu queria compromisso e ele não querer, e aí a gente ter que terminar e eu não ia aguentar naquela época. E eu sei que ele não queria, sabe? Hoje ele fala isso, mas naquela época, talvez se eu tivesse falado de compromisso, ele tinha fugido, sim. Enfim, ele fala isso, que a gente era muito bagunçado. Eu peguei e falei assim, olha, a gente continua bagunçado. E foi exatamente nisso que a gente errou da última vez. E eu não quero mais errar isso de novo. Tipo, eu não me sinto bem aqui. Não me sinto bem vivendo desse jeito. E eu percebi que eu tava passando por cima de coisas e, tipo assim, reprimindo próprios sentimentos pra ficar ali, pra ficar nesse lugar que não me pertencia. Às vezes fingindo pra mim de que eu não tava ligando, sabe? Que no final de semana ele tinha que desaparecer. Ou que no final de semana ele fazia coisas que eu não gosto em alguém. E uma coisa que eu tive um insight que eu queria contar pra vocês é que ontem aconteceu uma coisa muito inesperada. Muito inesperada. A namorada dele tem um Instagram fechado. Eu não tenho Instagram. Eu não uso Instagram. Mas eu recentemente criei um Instagram pra minha papelaria. Então eu tenho muitas poucas pessoas. Muitas poucas. Tipo 50 pessoas que são minhas amigas de infância e algumas amigas da minha mãe. E é isso. É só pra eu divulgar meu trabalho. Eu tô muito no começo. Não tem nem meu nome. É um nome em inglês. O que ainda é mais difícil, né? Ela é uma pessoa que eu não tenho acesso. A gente não tem os mesmos amigos. A gente não se conhece. E no meu outro Instagram, eu digo isso, no meu Instagram oficial, eu já não era amiga dele. Eu não aceitei. Eu tinha excluído ele do meu Instagram e nunca mais aceitei. Porque eu não queria mesmo. Eu não queria ter a sensação de postar uma foto pra ele ver. Então era esse o motivo de que eu não tinha ele. E eu já tava numa fase muito, queria sair do Instagram também, então eu já não postava muita coisa, mas as coisas que eu postava eu não queria que fosse pra ele saber o que eu tava fazendo ou onde eu tava, e sim por mim, porque eu queria compartilhar com as pessoas que eu ainda tinha ali. Mas enfim, eu tenho esse Instagram que não tem ninguém, que não tem nenhum vínculo com ela. Até falei desse outro Instagram que eu não tinha ele, no meu oficial, porque, assim, às vezes você cria uma conta nova e o Instagram te sugere amigos, né, daquele Instagram. Então, assim, eu criei essa conta, eu já não tinha ele, eu não tinha contato nenhum com eles. Ela sempre teve um Instagram fechado, e porque a Dani do passado tentava ver o que estava acontecendo. E aí, do nada, ontem eu entrei, eu mal entro também nessa conta, tá? É só quando eu tô fazendo alguma coisa, criando alguma coisa, e eu quero postar, porque é bom pra mim, né? Pro meu trabalho e divulgação. E aí eu tava fazendo umas coisas de Natal e eu entrei pra postar. E quando eu entrei pra postar, o Instagram me sugeriu ela pra seguir, né?
Aí eu cliquei por força do hábito. Gente, quando eu vi no Instagram, eu me deparei com aquilo e tava aberto. E tava todas as fotos, as últimas fotos dela são com ele. Tipo assim, ele é super low profile, então ele só tinha uma foto com ela. E de muito tempo atrás, tipo assim, uns 3, 4 anos atrás. E aí eu olhei o dela. E a minha reação foi, eu fiquei... Meu coração acelerou, né? Minha pressão caiu. Aí eu abri, comecei a ver as fotos. A última publicação tinha umas 10 fotos. Sabe aquele combão de fotos? Foi de uma viagem, tinha todas as fotos, tava com ele. Era de casal total, assim. Eu não conseguia, eu nem li a legenda. Pra falar a verdade, eu comecei a folhear essas 10 fotos, eu fiquei com preguiça. Eu não olhei todas. Eu olhei por cima as outras fotos que tinha, tipo... Era todos esses combinhos, aí eu olhei, assim, as fotos. Tipo, não senti nada. Não senti raiva. Eu acho que a reação que eu tive foi normal, porque foi inesperado, uma coisa que eu não tava esperando. E eu depois até fiquei me questionando como isso aconteceu. Me sinto até que foi um teste. E eu não senti nada. Fiquei super bem. A única coisa que eu olhei, eu pensei e falei assim, isso tudo é mentira. Isso tudo é ilusão, isso tudo é um amor que não é amor, é baseado em coisas irreais, mas é ainda assim a projeção de amor que eles conhecem. Eu conheço o relacionamento deles. E eu sei que não é isso aqui, não é o que tá aqui. Muito pelo contrário, é um relacionamento que eu nem queria viver. E na internet tava tudo bem. Nossa, era um amor da vida do outro. E eu olhei aquilo lá e eu pensei... que não era o amor que eu queria estar vivendo. Que às vezes a gente se compara muito com os outros, né? Na internet todo mundo tem um relacionamento perfeito, mas é o relacionamento perfeito de acordo com o que eles acreditam que é o amor. Porque a gente vive um amor em acordo com as projeções que a gente tem do próprio amor de dentro. E esse já não é mais o amor que eu quero. E eu vi toda essa ilusão. E nesse momento que eu vi toda essa ilusão, a espiritualidade trouxe uma nota pra mim, uma coisa muito forte, que me arrepia só de lembrar. Eles pegaram e me falaram que tudo que tava lá, tudo aquilo que tava ali, foi construído com a minha energia. Eu era o alicerce, eu fui o alicerce dessa relação. Fui eu que sustentei isso. Que toda a energia que eu projetava pra ele, em estar atrás dele, em querer coisas irreais com ele, tipo, tudo que eu sonhei tava ali. Ele não tava vivendo comigo. Esse relacionamento inteiro fui eu que sustentei. Fui eu que dei vida pra aquilo acontecer. E eu fico muito emocionada porque eu achei muito forte. E eu me senti assim, sabe? Agora que eu tô sentindo a minha energia verdadeira em mim, eu senti que era eu que dava sustentação. E aí o plano espiritual me falou que eles estão tendo muita dificuldade, porque nenhum dos dois sabe como criar esse amor sozinho. Eles não conseguem criar. E agora que você cortou o fio energético que dava sustentação para essa projeção, para essa ilusão acontecer, eles não estão conseguindo lidar, eles não estão sabendo o que fazer. E isso culminou muito com um dos meus últimos atendimentos. Eu atendo um divino masculino que, gente, ele é o meu divino masculino. A história deles é muito parecida com a minha. E ele me ajuda muito a entender a mente, sabe? De um divino masculino. E isso combinou muito com uma coisa que ele me disse, né? Ele também tá separado da divina feminina dele. E foi ela que tomou a decisão. Ela acabou de entrar em um outro relacionamento e ele tá desesperado, mas não consegue tomar nenhuma ação na vida dele.
Ele acha que tudo vai se resolver magicamente, porque ele tem certeza, ele sabe da relação, tá? Ele tem certeza que no final eles vão ficar juntos, mas ele não toma nenhuma ação pra isso. Eu não posso falar pra ele, né, que tipo, as coisas não vão se resolver como mágica, você precisa tomar suas decisões. E ele se martiriza, ele faz muito isso pela todo mundo da vida dele, e ele se martiriza muito em não entrando em contato com ela, porque ele acha que é pro bem dela, sabe? Ele fica sofrendo, mas ele não fala com ela porque ela tá em outra fase. E eu cheguei a perguntar, né, como que é a vida dele, assim, essa dinâmica de ter 2 relacionamentos. Aí ele me falou uma coisa que confirma muito que a espiritualidade me diz. Ele me falou que quando ele tá bem com a divina dele, com a chama gêmea dele, ele tá bem nos relacionamentos familiares dele. Quando ele não tá bem com ela, ele não consegue ser a mesma pessoa, ele não consegue ser feliz, ele é bem xoxo, ele não consegue estar presente, porque a mente dele vai estar sempre com a chama gêmea dele. Então, isso me fez perceber muito. Sabe, eles vivem uma dinâmica, gente, é completamente diferente da nossa. É completamente diferente da nossa. E como eles têm a ferida da injustiça. Injustiça muito forte, muito forte. Eles se acham o tempo todo insuficiente pra gente. E me fez perceber isso, que ela também, sabe? Ela também dava sustância pra vida dele. Ela também dividia a energia dela com ele, que fazia ele dividir com a família dele, com a outra vida dele. Tudo flui bem e eles entram nesse estado de confortável, de zona de conforto, que eles não vão sair nunca se a gente não tirar essa energia deles. E nesse momento, com tudo que tá acontecendo comigo, essa é a única certeza que eu tenho, que a minha energia agora é minha e eu faço uso dela. Eu faço uso dela agora e eu não vou dividir ela com qualquer pessoa, com nenhuma pessoa, se eu não quiser, que vai se aproveitar, quem quer evoluir comigo, quem quer continuar na minha vida e me amar do jeito mais autêntico que eu puder ser, porque, gente, essa é a única resposta. Pra Divina Feminina, a única resposta é essa: ser quem ela é, sem ter medo de julgamento, sem ter medo do que vão falar, sem ter medo do que alguém da sociedade vai te olhar e te achar maluca. O problema é deles. É eles que estão vivendo na Matrix, na programação. Não você. A gente tem que sair. É ser desse mundo, mas... é estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. A gente já superou essas coisas. A gente já tá em outro local. E eu nunca... Isso me deu tanta certeza, assim, dos últimos dias, que eu nunca me senti tão bem por recuperar uma coisa que é minha. E agora, a única coisa que eu quero dizer pra eles é que se eles quiserem ainda manter esse relacionamento, o problema é deles. Mas eles vão fazer isso sem mim, porque eu não tô mais presente lá. E eu não me sinto mais presente. Eu acho que eu já até falei aqui no pod que eu já me sentia desconectada dela há muito tempo, que eu não me sentia mais mal por ele estar junto com ela, por ele ter as coisas com ela e fazer as coisas com ela, porque eu já sabia que tudo aquilo era mentira. Eu já não me conectava mais com aquela energia, eu já entendia que era ilusório, que não era onde ele quer estar, apesar de ainda estar vivendo aquilo, porque ele vive na mente dele. O que a mente dele acredita é que ele não pode sair de lá, porque muitas perdas virão familiares se ele sair de lá, então ele vai viver aquilo lá até aonde ele se sentir espremido, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu consegui viver o meu emprego antigo, que não tinha nada a ver comigo, a minha vida antiga, que num lugar que eu não queria mais estar, até quando eu não aguentei mais. Essa é a dor. Se a gente tiver que passar por essa dor pra aprender, eu acho que é válido, entende? Então, se eles quiserem continuar dando vida pra isso, eles vão ter que fazer sozinhos, sem mim. Eu já não tô mais lá. Eu já não quero mais ver, não quero mais compartilhar e não vou mais doar. Conscientemente, hoje eu falo não pra
possibilidades que não são possibilidades, são máscaras, que são máscaras confortáveis de se usar, mas que eu não quero mais usar. Eu não quero mais. E é isso. Muitos insights mesmo desses últimos dias. Eu espero que vocês consigam reter um pouquinho da minha contribuição e que as coisas que acontecem na minha vida sirvam para vocês como um aconchego, assim, para quem tiver confuso ou até para quem tiver muito bem, para saber que a vida é assim, né? É um balanço. Uma hora a gente tá 5 e outra hora a gente tá 10. Quando a gente pode estar 10 e depois cair para 5. Mas é importante manter a média alta. Obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.